Agora foi? Sim. Gente, vou só pegar um café antes da gente começar, tá? Consegui um fone aqui. Acho que fica melhor também para ouvir vocês. Tá? Todo mundo me ouvindo? Aham. Sim. Gente, é o seguinte. A aula de hoje, ela é bem extensa, tá bom? Ela é bem extensa. Então, e além disso, ela é um pouquinho complicada. Vocês são uma turma que vocês, infelizmente, eu já falei isso para vocês, o curso de vocês não possui bioquímica. Não sei porquê, não sei explicar, mas o curso de vocês não possui bioquímica. Vocês têm dentro dessa disciplina, na unidade 2, a matéria de bioquímica. Então, nessa unidade 2, a gente vai dar ela toda na aula de hoje. Tá? Por isso que é uma aula bem extensa. Tá? Por favor, gente, quando vocês terminarem essa aula, tá? Fixem os conteúdos da unidade 2 do livro. Tudo bem? Usem o livro. Eu vou mandar um estudo dirigido para vocês praticar algumas coisas, tá? Mas principalmente, antes de tudo, prestem atenção na aula, tá bom? Façam perguntas, não deixem passar as dúvidas, tá? Porque é na aula que a gente vai conseguir entender grande parte do que está no livro, tudo bem? Então, a gente vai esquecer tudo que ficou, tudo que a gente já falou na disciplina, tá? Para focar agora nessa parte, nessa aula. Tudo bem? Se vocês entenderem essa aula, vocês vão tirar nota 10 na prova. Porque o resto eu sei que vocês já entenderam. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, vamos começar a nossa aula. Tá? Alguém já viu lá a unidade 2? Eu vou passar um trabalhinho para vocês no final da aula, mas é um trabalhinho para ajudar vocês a estudar, tá? É um trabalhinho para ajudar vocês a fixar o conteúdo dessa unidade. Tudo bem? Para vocês entenderem, isso é bioquímica. Você é louco. Então, isso é bioquímica de fato. O Bruno tá aí? Eu? Você lembra quando você veio me perguntar sobre sistema tampão? Professor, como calcula? Como faz os cálculos? Eu tô meio perdido com isso. É hoje. Eita. É hoje. Conseguiu entender os cálculos de pH, pKa e etc? Mais ou menos ainda. Eu assisti Mais ou umas menos? 3 vezes aquele vídeo. Tá bom, então. Vamos
vamos entrar aí nessa discussão. Eu vou passar o vídeo para todo mundo hoje também. Por que eu tô falando do Bruno, gente? O Bruno já foi bem adiantado. Eu até achei que ele estava fazendo bioquímica comigo quando ele veio me perguntar. Faz umas 2 semanas aí que ele veio me perguntar como que nós calculamos o pH. Então ele já estava nessa aula de hoje aqui, né? Então, gente, a unidade 2 de vocês, tá? Chama-se de Química da Vida. Tá? Olha que bonito, Química da Vida. Que começou lá no final do século XIX, tá? Século XIX, todo mundo conhece a maior cientista, pelo menos a maior cientista mulher de todos os tempos, foi uma senhora chamada Marie Curie, ou Marie Curie, do jeito que vocês preferirem chamar. Essa mulher, ela foi tão foda, mas tão foda, que ela ganhou 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes. Ela ganhou o prêmio Nobel em Física, ela ganhou o prêmio Nobel em Química. Professor, mas o que ela fez? Dentre várias coisas, ela descobriu uma molécula chamada rádio, que dá base hoje para que a gente faça um raio-x, para que a gente vá numa radiologia. Ela descobriu a molécula, tá, da tabela periódica chamada rádio. E um fato muito interessante é que ela literalmente deu a vida para a ciência. Porque ela descobriu o rádio. E o rádio, como vocês sabem, é uma molécula radioativa. Então, quando ela descobriu, ela não sabia disso. E ela ficava manipulando a substância sem nenhuma proteção. Acabou que ela morreu por radioatividade. Então, ela literalmente deu a vida pela ciência, né? E com certeza ela foi uma das maiores cientistas de todos os tempos, mas com certeza a maior mulher na ciência de todos os tempos, ter ganhado aí 2 Nobéis. Para vocês terem ideia, o Brasil nunca ganhou nenhum prêmio Nobel. A verdade nas áreas de ciências, o Brasil nunca foi nenhum brasileiro chegou a ser nomeado para ganhar o prêmio Nobel. Então, quando a gente fala, eu lembro lá em 2014, né? O 7-1 da Alemanha foi muito pouco, perto dos 104 prêmios Nobel que eles têm contra nenhum do Brasil. 104 prêmios tem a Alemanha, prêmios Nobel. Então, o Brasil ainda se engatinha muito em relação a isso. Mas, enfim, por que eu estou falando isso para vocês, tá? Porque no século XVIII, gente, Revolução Industrial, Revolução Francesa, tá? Então, assim, as coisas começaram, a tecnologia começou a ser desenvolvida, as indústrias começaram a ser desenvolvidas, os esportes começaram a ser jogados, desenvolvidos, os hospitais gigantes começaram a ser criados. Só que o que acontecia naquela época? Nós tínhamos, né, como maior ciência a física, né, a física mais de um conteúdo de astronomia, Newton, Galileu, Kepler, então as mentes mais brilhantes da humanidade em relação à ciência já tinham dado base anteriormente, né, a física, a química estava surgindo, cada vez mais se descobrindo moléculas, até que chegaram alguns indivíduos que falaram assim, eu não quero estudar a química da natureza, eu quero estudar a química da vida. Como que o ser humano existe? Então, entender por que o ser humano existe, como que o ser humano existe, do que o ser humano é composto. Então, tudo isso, tá? Todos esses estudos no final do século XIX deram origem a um grupo de pesquisadores que estudavam a química da vida do ser humano. Essa química foi batizada de bioquímica. Então, a bioquímica ela é muito bonita, tá? Porque ela tenta entender todos os processos dos seres humanos. Tá? Não dá para a gente ficar falando muito de bioquímica aqui, tá? Porque não é nem o foco da disciplina, nem o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é entender alguns pontos, tá? Sobre isso. No outro momento, a gente até pode conversar sobre química da vida. Tá?
Mas a história do surgimento e dos estudos na bioquímica é muito bacana, muito bacana. Inclusive, vocês já ouviram falar do laboratório Lavoisier? Não. Sim. Nunca ouviu falar do laboratório Lavoisier? Nunca fez um exame no Lavoisier? Sim. Gente, o Lavoisier, tá? Os Lavoisiers, né? Que foi o marido e a mulher, tá? Eles foram cientistas brilhantes da bioquímica. Eles foram cientistas brilhantes da bioquímica. Tanto que eles ganharam o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1929, alguma coisa nesse sentido também, tá? Porque eles estudaram o que acontecia na respiração. Por que o humano precisa respirar? Por que o humano precisa de oxigênio? O que o oxigênio faz? Então, o Lavoisier, o laboratório Lavoisier, hoje mundial, gigante, global, indústria, veio de pesquisadores que estudaram a bioquímica. Tá? Então, a gente tem ao longo da história da humanidade, tá? A gente tem desde a literatura, né, dos gigantes da literatura, dos gigantes da astronomia, dos gigantes da física, dos gigantes da química, e nós temos os gigantes da bioquímica, tá? Que junto com os gigantes da fisiologia deram origem a todos os cursos da saúde. Os cursos de saúde só surgiram quando a galera falou assim, opa, a gente precisa abranger. Falar de saúde não é só falar de medicina. Na verdade, falar de medicina não é nem falar de saúde, é falar de não ter doenças, né? Então, entender tudo isso é importante para a gente entender por que existe enfermagem, por que existe fisioterapia, educação física, e por aí vai, tá? Todos os cursos da saúde. Beleza, gente? Então, a gente vai estudar, tá, a química da vida. Mais especificamente, a gente vai falar sobre sistemas tampão e equilíbrio ácido-base. Mas vamos começar leve, tá? Vamos começar leve. Primeiro de tudo, para vocês, gente, me respondam, o que é água? Me respondam, gente. Tô esperando. Ninguém vai responder? Um elemento. Um elemento? Do que é formado um Líquido. elemento? Um líquido? É uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio? Contrário. Isso. Duas de Uma hidrogênio e uma de duas oxigênio. Perfeito. Vocês estão certos, gente. Vocês estão certos, tá? A água é um elemento químico, tá? Um elemento químico muito simples, tá? Só que ao mesmo tempo que ele é simples, ele é brilhante, tá? Então a água, tá? Ela é tão essencial por causa disso aqui, ó. Vocês estão vendo? Por causa disso aqui. A água é simples. A água é simples. E já dizia Da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, a água nada mais é do que duas moléculas de hidrogênio ligadas a uma molécula de oxigênio. Tá? Ou numa estrutura tridimensional, numa estrutura em 3D, uma molécula de oxigênio ligada com duas de hidrogênio, que se liga com uma outra molécula H2O, que se liga com uma outra molécula H2O, que se liga com uma outra molécula H2O, e por aí vai. Professor, mas como que as moléculas de água se ligam? Por que elas se ligam? Gente, o oxigênio, ele é negativo, tá? O oxigênio é negativo. O hidrogênio é positivo. Já lembram
da teoria de Einstein, os opostos se atraem. Por isso que a água tem uma ligação tão forte, tá? Por isso que a água tem uma ligação tão forte. Porque os opostos se atraem. Então a água tem uma estrutura física muito forte. Isso aqui é o que a gente chama de pontes de hidrogênio que vocês viram no ensino médio de vocês, tá? Mas isso não é só o que a água possui, tá? A sua estrutura tem mais do que isso, tá? Então, além de ter essa ligação, tá? Além de ter todas essas coisas maravilhosas, a água tem um outro ponto que é muito interessante. Muito interessante, tá? Primeiro, como funções, a água permeia todas as porções das células. Tem água no citosol? Muita água no citosol. Tem água no núcleo? Tem. Tem água na mitocôndria? Tem água na mitocôndria. Tem água no retículo? Tem água em qualquer lugar. Todas as organelas citoplasmáticas, vacúolos, lisossomos, peroxissomos, todos, tá, são permeados pela água. Na nossa atividade básica, diária, de vida, a água é considerada como solvente universal. A água dilui tudo. Tudo, tudo, tudo. A água dilui tudo. Claro que vai ter... você pode ter diferenças de temperatura, diferenças de solubilidade, mas a água dilui tudo. Tá? Então, ela é o solvente universal. E o que está dentro da água nós chamamos de soluto. Dentro das nossas células, tá? 70%, tá? Nós temos de água. Então, no citosol, tá? No citosol, o citosol compõe 50%, 56% de uma célula. Desse citosol, 70% dele é água. O resto são as organelas. Compostos inorgânicos, então quando a gente fala de cálcio, fósforo, cobre, ferro, magnésio, manganês, quando a gente fala de todos os outros compostos, 2 a 3% apenas da célula. Vejam como a água é essencial. A água ajuda ainda no transporte de nutrientes e reações metabólicas. Lembra que a gente falou de mitocôndria? Quando a mitocôndria ela produz energia, ao mesmo tempo ela produz água. A água está presente aonde? No nosso sangue, tá? Pelo sangue ter água, que ele é mais fluido, tá? A gente consegue transportar nutrientes ao longo do sangue, porque eles acabam se diluindo, tá? Em relação à água do sangue e vão para todas as células. Quando nós precisamos, tá? Então vocês percebem que eu sempre estou tomando alguma coisa. Aqui eu tenho iogurte, café, água. Então o meu corpo ele precisa eliminar tudo isso, assim como o corpo de vocês também, tá? Como que nós conseguimos fazer, né, essa eliminação? Primeiro, pela troca gasosa, né? A gente acaba respirando, sempre vai um pouco, sai sim um pouco de água da nossa respiração, por isso que nós temos que ficar 1 metro de distância um para os outros, né? A nossa pele, isso é uma característica humana brilhante, né? Por exemplo, os ratinhos que eu trabalho, eles não possuem essa característica, tá? Olha que legal, os ratinhos não possuem essa característica. Vocês já ouviram falar que porcos, nossa, tal pessoa sua que nem um porco? Já ouviram falar essa frase? Sim. E é mentira, né? Vocês sabiam que ela está errada? Porcos não suam, gente. Porcos não possuem glândulas sudoríparas. Vocês vão ver lá com o professor Julian, depois da prova, em sistema endócrino, tá? A glândula sudorípara. Porcos não suam. Então, porcos não conseguem eliminar água através da pele. Então, suar como um porco está errado, a não ser que você está referindo a alguém que não sua nada. Os rins, né, que acabam excretando água através do sistema urinário, que vocês já viram na disciplina do professor Julian, e os intestinos, né, delgado e grosso,
tá? Que acabam aí pelo sistema digestório ou pelo sistema excretor, eliminando água junto com as fezes. Quem já teve caganeira sabe muito bem do que eu estou falando, certo? Então, essas 4 aqui são as vias de eliminação da água do nosso corpo. Quando a gente precisa eliminar algum soluto, a gente elimina um solvente junto. Por isso que a água sai do corpo. Essa característica da água é brilhante, gente, maravilhosa. É por isso que a gente estuda água em bioquímica, tá? É por isso que a água gera vida. Por isso que a NASA está indo para Marte. Não, vamos ver se tem água. Se tiver água, tem vida. Tá? É por causa dessa característica. Autoionização da água. Alguém pode me dizer o que significa autoionização da água? Ninguém pode nem tentar? Ela se ioniza sozinho. Exatamente. Mas o que significa isso? Ah, professora, eu vou deixar o senhor responder essa. Então eu vou responder para vocês. Tá? É isso aqui, ó. Íons de hidrogênio gerados espontaneamente na água pura por meio de dissociação de uma pequena porcentagem de moléculas da água. Entenderam? Simples, né? Não entenderam nada, né? Vamos Não. facilitar, então. O que essa definição aqui está dizendo? Ela está dizendo isso aqui, ó. Essa é a característica química brilhante da água. A água, ou seja, H2O, ela é tão maravilhosa, tá? Porque ela é composta por hidrogênio e oxigênio hidratado, tá? O que isso? Ou hidróxido, né? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a água possui H+ e OH-. E aqui eu vou dar um spoiler para vocês. H+ e OH- são as principais estruturas, tá? São as principais moléculas, tá? De todas as reações metabólicas do nosso corpo. De todas as reações metabólicas do nosso corpo, ou vão gerar muito H+, ou vão gerar muito OH-. A água tem os dois. Então, imaginem que eles são inversos. Vocês estão vendo aqui, ó? Um é positivo, o outro é negativo. Uhum. Eles se equilibram, tá? Eles se equilibram. Por isso que a água, ela é tão forte, ela é tão maravilhosa, tá? Porque ela tem uma reação química em equilíbrio com as duas principais moléculas do nosso metabolismo. Por isso que onde tem água, tem vida. Então veja que a água, ela pode ser quebrada em H+ mais OH-. E OH- mais H+ se transforma em água. Lembra que eu falei para vocês de mitocôndria? Só para terminar o raciocínio. Lembra que eu falei para vocês de mitocôndria? Que eu falei, olha, gente, a mitocôndria, o H+, o segredo da mitocôndria é o H+. Quando o H+ passa pela ATPase, o ATP é formado. Falei isso para vocês na última aula, não falei? Então, o H+, ele passa pela ATPase, gera o ATP, e esse H+ se junta com o H- que tem lá na matriz mitocondrial. E aí, por isso que transforma em água. E a hora que transforma em água, diminui o calor formado da explosão da geração química. Entenderam? Então, olha que brilhante que é a água. Sempre que a gente produz energia, a gente também vai produzir água, tá? A água vai servir ali para balancear a matriz mitocondrial e para diminuir, tá, o calor gerado pela formação de energia. Quem estava perguntando? Pode falar. Eu. Então, a molécula da água, ela engloba a molécula do oxigênio. Então, na água tem oxigênio. Oxigênio e hidrogênio. Tá? Na verdade, não é que a água tem oxigênio. A água tem hidróxido. Tá? OH. O oxigênio ele não está livre. Ele está ligado ao íon hidrogênio. Tá? A gente chama isso aqui de grupo carboxila. Mas a gente vai entender o que significa grupo carboxila depois. Tá?
Então, mas sim, no contexto geral, ela engloba hidrogênio e oxigênio, tá? Mas o oxigênio não é o O2 que nós respiramos, é o OH. Tudo bem? Ai, mais ou menos. Mas vamos seguir. Você tentou perguntar se o oxigênio que nós respiramos forma água dentro das nossas células. É isso, mais ou menos? É, mais ou menos. Não é isso que acontece, tá? Esse oxigênio aqui, ó, ele está ligado a um H. Isso, ele tá acompanhado. Ele não é a mesma coisa de estar sozinho. Tá? A gente tem oxigênio, sim. A gente tem água, hidrogênio e oxigênio. Só que é um oxigênio com hidrogênio junto, que a gente chama de hidróxido. Tá bom? Uhum. Então, essa é a característica marcante da água. Quando precisa, ela se quebra no corpo, ela se quebra para doar H+, e OH-. E quando o corpo produz muito OH- ou muito H+, eles se juntam e se transformam em água. Entenderam? Por exemplo, quando nós estamos correndo, tá? Nós estamos produzindo muito H+, o corpo tem que juntar OH-, tá? Ele junta OH- para a gente balancear isso aqui, aí forma água, a gente aumenta a temperatura corporal porque está produzindo muita energia e a água sai pela nossa pele. Por isso que quando a gente corre, a gente vai elevar a temperatura, a gente vai suar. A água está sendo usada para tamponar o nosso corpo, senão a gente ia morrer com excesso de H+. Tudo bem? Tudo bem. Então vejam que isso aqui agora a gente não precisa entender muito bem, mas, professor, sempre que tiver H2O é água? Sim. Sempre que formar H2O, você está formando água. Ela pode estar no estado líquido, ela pode estar no estado gasoso, tá? Ela pode estar no seu estado sólido, o gelo, tá? Então, isso não importa. O que importa, tá, é que H2O é água. Tá? Então, isso aqui, ó, íons de hidróxido, esse aqui, ó, flutuam na solução como íons, tá? Íons de hidrogênio são transferidos diretamente, tá, para as moléculas de água, tá? Ou as moléculas de hidróxido. Só que isso aqui pode até receber uma molécula de hidrogênio a mais. Então, ao invés de formar, tá? Ao invés de formar íons de hidróxido, né? Ou seja, formar água, ele vai formar íons, tá, de hidrônio, que é H3O, que não é água. Tá? H3O não é água, é uma molécula parecida com a água, mas não chega a ser água em si. Tá? Mas isso aqui agora vocês não precisam entender por hora. O que vocês precisam entender que é isso aqui, ó. Essa é a última característica que eu tenho que falar para vocês da água, que é uma característica brilhante, tá? Quando você tem uma solução aquosa, tá? Quando você tem uma solução com água, tá? Você não tem íons H+ flutuando nela. Professor, mas por que você está falando isso? Porque eu estou falando isso, se você não tem íons H+ flutuando numa solução de água, ele vai sempre estar dissolvido. Sempre ele vai estar dissolvido ou diluído em água ou na outra substância. Tudo bem? Sempre vai estar dissolvido. Ele sempre vai se ligar a alguma coisa. Ele não vai ficar flutuando livremente. E essa é a graça da gente entender o restante da aula. Tudo bem? Gente, entenderam todo esse conceito de água? H2O, uma ligação, tá, entre moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Uma molécula de H2O vira H+, mais OH-. Gravem isso, tá? Gravem isso, apesar de ser simples. Tudo bem, gente? Sim. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Agora vocês vão entender um pouquinho melhor porque que a gente está falando de H+ e OH-. O H+, a gente já falou na aula passada, vocês precisam saber, tá? H+, para a gente gerar energia, a gente só gera energia por conta do hidrogênio. Eu já falei isso para vocês.
A gente falou de mitocôndria na aula passada e eu falei do próton para vocês. O bombeamento de prótons, o bombeamento de H+. Certo? Certo. Lembram disso, de mitocôndria, da última aula? Sim. Bombeamento de H+. Hidrogênio, gente, é essencial. Só que o hidrogênio é ácido. É ácido. Mas vamos entender o que é um ácido e, consequentemente, o que é uma base. Tá? Ácidos e bases são dois grupos químicos. Tá? Só que eles são grupos químicos relacionados entre si. E são duas substâncias de grande importância presentes no nosso cotidiano, no nosso corpo. Então, agora, para entender a disciplina, vocês estão quebrando a cabeça para conseguir entender o que eu estou falando. Então, vocês estão produzindo aí ácidos, bases, seu corpo está tentando equilibrar todas essas reações que o seu cérebro, o seu encéfalo está produzindo. Tá? Mas, para a gente entender o que é ácido-base, a gente tem que entender o conceito de arrênios, tá? Então, esse conceito, olha quando ele foi desenvolvido, no final do século XIX, tá? E eu falei no início da aula para vocês que o final do século XIX foi o início da bioquímica. Então, esse químico sueco chamado Svante Arrhenius, tá? Ele desenvolveu um conceito, uma teoria para falar o que é ácido, o que é base. Tá? Segundo ele, tá? Ácidos são substâncias que, em meio aquoso, tá? Liberam íons H+. Lembra que eu falei que o H+, ele não fica flutuando livremente na água? Então, se você coloca uma substância lá, você coloca lá, por exemplo, Nescau, tá? Você coloca lá um chá, você coloca lá um pinguinho de limão na água. Se aquela substância, ela liberar H+, ela é um ácido. Tudo bem? Simples, né? Você tem a água, que possui H2O. Se você colocar uma substância lá, essa substância doar H+, ela é um ácido. Tudo bem? Então, por exemplo, o HCl, tá? O ácido clorídrico, que vocês já devem ter visto, que é o ácido que está presente no nosso estômago, né? Sistema digestório. O ácido clorídrico, ele em solução aquosa, ele vai doar íons H+, e íons de cloro. Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai se quebrar e doar H+ para a água. Então, ele é um ácido. Tudo bem? Por isso que ele chama ácido clorídrico, porque ele, em solução aquosa, ele doa íons H+. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Eu preciso do feedback de vocês a todo instante, gente. Senão vocês não vão entender. Mas, Professor. Tá quase. Tá quase. Então, perguntem o que vocês não entenderam, gente. Não fiquem quietos. Quem teve dúvida pode falar. Oi. Quando o senhor fala que ele doa, é quando ele se mistura, é isso? É, isso. A gente sempre vai falar aqui de interações, né? De interações. Até aqui a gente está falando de interações na água mesmo, tá? Se você tem lá você vai pôr um café no leite, tá? Se o seu café doar íons H+, para o leite, ele é um ácido e o leite é uma solução aquosa, entendeu? Então, quando a gente mistura água, tenta, né, colocar água no óleo na água, ele não doa. Não mistura. Aí não há interação. Aí não há interação. Então, o óleo é uma substância Aquosa. Mas... O óleo é uma substância aquosa, mas o óleo não se mistura com a água. Tá? Então, ele não tem interações químicas. Ele nem doa, nem recebe. Ele não faz nada. Ele não se mistura com a água. Ele é neutro? Não. Então, Não, tudo que mistura é porque tá doando. Ou recebendo. Ou recebendo. Quando mistura, tem interação. Perfeito. É isso que a gente vai falar. Tá dando um nozinho aqui. Não, mas vocês têm que perguntar, gente. Tem que fazer qualquer dúvida, senão vocês não vão entender. Tá certíssimo, tá? O que a gente está falando aqui é só apenas de interações, tá? A gente não vai falar hoje de moléculas que não se interagem, tá? Mas
a gordura, tá? Ela não tem esses polos aqui, ó. Tá vendo? Polo negativo, polo positivo. A gordura não tem isso. Então, ela não se mistura com a água, porque a água tem os polos negativo e positivo. Por isso que a gordura não se mistura com a água. Tá? Mas, enfim, a gente deixa isso para um outro momento. Tá? Aqui a gente está falando de interações. Tudo bem? Então, ela precisa... Tudo que a gente vai falar são de misturas. Tudo bem? Uhum. Ok. Então, em misturas, em interações, tá? Por exemplo, se você colocar HCl na água, o HCl vai ser quebrado em H mais Cl. Olha que idiota, gente. Você tem HCl, tá? Ou seja, hidrogênio e cloro. Você coloca hidrogênio e cloro na água, o hidrogênio com cloro vai quebrar e vai doar hidrogênio e cloro. Simples assim. Besta, né? É. Vocês estão percebendo que se ele está quebrando hidrogênio e cloro, ele vai doar o hidrogênio. Simples assim. Não tem segredo. Tudo bem? É sempre assim, sempre vai doar o hidrogênio. Se ele se quebrar aqui, ele vai doar hidrogênio. Tudo bem? Ele vai doar o hidrogênio. Então, ele vai ser um ácido. Então, sempre que vocês verem uma substância que tem, tá, um íon H+, assim, meio solto na substância, HCl. HCl vai ter o quê? Vai ter H e vai ter Cl. A Cl é cloro. H é hidrogênio. Então, muito provavelmente, isso aqui vai ser um ácido, porque a hora que você coloca numa reação, ele vai, tá, doar o H+. Tudo bem? Entenderam, gente? Acho que Do H+, a gente fala, tá? Liberou H+ na água, a gente fala que isso aqui é um ácido. Simples assim. Conceito de Arrhenius, tá? A gente está nesse químico aqui no final do século XIX. O cara descobriu isso. Vocês só precisam gravar. Professor, Oi. então o senhor quis dizer que tudo que mistura com a água é um ácido? Não. Não foi isso que entendi, então. O senhor repete para mim? Vou repetir daqui a pouco, tá bom? Por quê? Tá bom. Porque o que eu quero dizer é tudo que doa íons H+ na água é um ácido. Ô, professor, mas e se não tiver H+? E se não tiver? E se tiver, por exemplo, OH-? Lembra que eu falei que a água ou vai receber H+ ou vai receber OH-, né? Porque ela é H+ mais OH-, né? Então, você vai ter substâncias que vai doar H+ para a água e você vai ter outras substâncias que vai doar OH-. Olha que legal. A água é H+ e OH-, certo? Então, tudo que você coloca na água ou vai doar H+ ou vai doar OH-. O que doar H+ é ácido. O que doar OH- é base. Entenderam? Então, esse é o conceito de Arrhenius para ácido-base. Tá? Olha aqui, as bases são substâncias que sofrem dissociação iônica, liberando o íon OH-. Oi? Como que é mesmo? H+ é ionização? Os dois são ionização. Os dois. Tá? Tá. Ó, então repete veja aqui, de novo o que você falou. Tá. Ó. Esse é o conceito químico da água, certo? Água é H+ mais OH-. Tudo bem? Tudo bem. Sem segredo, né? Sem segredo nenhum. Água se quebra em H+ e OH-. Tá? Então, o que em água doar íons H+, tá? O que em água doar H+ vai ser um ácido. E o que doar íons OH- vai ser uma base. Então, esse é o conceito de ácido-base para Arrhenius. Tudo bem? Entenderam, gente? sim. Aí aqui entra Sim. a pergunta. Aqui entra a pergunta que eu acho que a Priscila que me fez, não sei. Professor,
Mas e o que não tiver nem H+, nem OH-? Não se mistura com a água. Como o óleo. É o óleo. Agora é a hora de vocês terem uma reação bovina, gente. Tudo bem? Então, tudo que não tiver H+, nem OH-, não se mistura. Não se mistura. Ou vai se misturar, mas vai ser neutro, tá? Eita, agora você confundiu tudo. Não, por exemplo, se você tem lá o potássio, tá? Você tem potássio. O potássio vai se diluir na água, tudo bem? Ele vai se misturar com a água. Só que ele vai ser ácido ou base? Não. Ele vai ser neutro. Ele não tem H+, nem OH-. Entendeu? Um cálcio, a molécula de cálcio entrando dentro da célula, ela tem OH? Não, ela só é cálcio. Entendeu? Uhum. Ela não vai nem ser ácido, nem ser base. Tudo bem? Quem que inventou isso? Defina bem, né, professor? Gente, é muito simples isso, gente. Tudo o que doar H+, vai ser ácido. Tudo que doar OH- vai ser base. Simples. Tudo bem? Tudo bem. Quando esse iluminado, ele criou esse conceito, vocês estão percebendo qual o problema? O problema é que o conceito dele só serve para soluções em água. Não serve para interações gerais, tá? Só serve para água. Esse é o problema. Então, quer dizer que onde não tem água não tem reações químicas? Lógico que não. Todo mundo já viu uma ferrugem. Vocês já viram ferrugem? Sim. O que é uma ferrugem? É uma oxirredução. Tá? O ar vai doando oxigênio naquele local, aquele local vai misturando, vai enferrujando. Não vai? Aquele ferro vai enferrujando. O que é essa ferrugem? É isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui se mistura com o ferro e vai causando aquela ferrugem do ferro. Por isso que a gente chama, tá, de uma hidroxirreação. Tudo bem? Ah, professor, agora complicou, hein? Não, vamos lá. Isso aí a gente não, ninguém aqui faz química, tá? Ninguém aqui faz geologia. Não quero que vocês entendam de pedra, de ferro. Não, não é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? O que vocês entendam é que para Arrhenius, ácido é tudo que doa H+ em água, base é tudo que recebe OH- em água. Tudo bem? Não tem nenhum segredo até agora, gente. Beleza. O conceito dele limita-se apenas para água, tá? Aí vieram dois pesquisadores, tá? Ao mesmo tempo, um pesquisador, se não me engano, sueco ou dinamarquês e outro pesquisador alemão, tá? E os dois pegaram esse conceito de Arrhenius, tá? E criaram um outro conceito que era mais abrangente, tá? Que era mais fácil da gente entender tudo, tá? E aí virou o chamado conceito de Bronsted e Lowry, tá? Então, a definição deles está em 1923, veja que 50 anos depois de quando o Arrhenius levantou essa hipótese, tá? Bronsted e Lowry criaram a definição de que ácidos são substâncias capazes de doar H+ a outra substância, qualquer substância, tá, gente? Aqui a gente não está falando necessariamente de água, tá? A gente está falando de qualquer substância. Se você tem interação, sempre quem doar H+ vai ser um ácido. Tá? E sempre quem receber H+, vai ser uma base. Então, não necessariamente precisa do OH-. Tá? Sempre quem doar H+, vai ser um ácido e quem receber H+, vai ser uma base. Simples assim, gente. É mais simples, entenderam? Entenderam? Uhum. Entendi.
Quem doa Sim, entendi. hidrogênio, ácido. Quem recebe hidrogênio, base. Base. Muito simples, gente. Muito simples. Tá? Então, veja. Olha como definição que bonito, tá, de se falar e que simples. O ácido é um doador de prótons. Prótons a gente fala de H+. Eu falei disso para vocês na aula passada. Sempre que a gente vai falando de próton, a gente está falando de íons hidrogênio, tá? O ácido é um doador de prótons. E a base é uma receptora de prótons. Olha que bonito. Tudo bem, gente? Uhum. Aí, olha que idiota, gente. Olha que idiota. É muito fácil bioquímica. Tá? Eu não sei como que a galera tem dificuldade nisso. Olha isso. Se ácido é quem doa prótons e base é quem recebe prótons, tá? Quem que é forte? Tá? Quem que é forte? Um ácido forte é um ácido que libera muito H+. E uma base forte é uma base que libera, que recebe muito H+. Simples assim. Ó, por exemplo, vamos fazer uma analogia, tá? Vocês gostam de esportes? Sim. Vocês assistem futebol? Não. Às vezes. Às vezes. Mas todo mundo entende o conceito. Quer ver, ó? Vamos lá, Campeonato Brasileiro, tá? O Brasileirão aqui. Pontos corridos, né? Campeonato Brasileiro. Quem ganha o jogo? Quem ganha o jogo? Quem marca mais gols. Quem marca mais gols. Excelente. Não necessariamente. Quem marca mais pontos. Opa! Perfeito. Quem ganha o jogo é quem marca mais gols. Isso é fato. Só que quem ganha o jogo ganha mais pontos, certo? Uhum. Aí chega lá no final do campeonato, qual que é o time mais forte? O que ganhou mais jogos, que marcou mais pontos. O que marcou mais pontos, certo? Perfeito. Então, o time forte é o time que ganha pontos e o time mais forte é o time que ganha mais pontos. Ácido, tá? É a mesma coisa. A mesma coisa. Ácido é quem doa H+. Um ácido forte é quem doa muito H+. Um ácido fraco é quem doa pouco H+. Simples assim, gente. Simples assim. A mesma coisa vale para o contrário, tá? A mesma coisa. Vale para o contrário. Então, aqui, a base não é recebedora de prótons? Então, uma base, para ser base, ela precisa receber H+. Uma base forte recebe muito H+. Uma base fraca recebe pouco H+. Simples assim, gente. Simples assim. Tudo bem, gente? Uhum. Entenderam? Esse é o conceito de Bronsted-Lowry. Esse é o conceito que a gente usa na química. Tá bom? É o conceito que a gente usa na bioquímica. Olha lá. Olha lá. Nossa, professor, agora começou as fórmulas. Meu Deus do céu. Não, gente. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui a gente chama de íon bicarbonato, tá? A gente chama de íon bicarbonato. Lembra que eu falei para vocês? Olha, galera, tem uma regrinha. Sempre que vocês verem um H+ meio suspeito, um H+ meio estranho, aquilo ali vai ser o quê? Gente? Ácido. Aquilo ali vai ser um ácido. Perfeito. Aquilo ali vai ser um ácido. Então, tá vendo aqui, ó? HCO3, tá? O que ele vai ser? Ele vai ser um ácido, tá? Por que ele é um ácido? Por que ele é um ácido? Porque ele vai doar o H. Excelente. Excelente. Ele vai doar o seu próton, ele vai doar o seu H+. Ele vai doar para quem nesse caso?
Pra água, pro H2O. Para Que é a H2O, base. perfeito, perfeito. Então a água está recebendo H+, H+. certo? Então ela é a Então, base. aqui a água é a base, perfeito. Entenderam, gente? Simples assim. Só que quando essa reação acontece, ela se transforma nessa aqui, ó. Tá vendo? Então, acho que foi a Silvana que perguntou, e agora eu te respondo. Agora eu respondo vocês, ó. Então, H3O, ele tá? Ele fica no ambiente aquoso, tá? Ele não é água em si, mas ele é uma água, né? Uma água com o íon a mais de hidrogênio. Tudo bem? Só que olha só para essa reação aqui da direita, gente. Só para essa reação aqui, tá? Você tem, tá? H3O mais CO3, tá? Quem aqui, o que vai acontecer com essa reação? Quem vai doar o H+ aqui? A base? Não, o ácido. Sempre quem doa é É o ácido. O ácido. o ácido. Então, onde que está doando aqui? No H3O+. Perfeito. O H3O vai doar um H para o CO3. Aí volta para cá. E aí vira o íon de carbono mais a água. Então, se aqui ele vai doar, ele é um... Ele é uma base. Ácido. Ele é um ácido. E se o CO3 vai receber, ele é uma Base. Base. simples assim, gente. Então vocês olham para a reação e aí vocês pensam, o que essa reação vai fazer? Tá? O que ele vai fazer? Ele vai doar H+, é um ácido. Ele vai receber H+, é uma base. Simples assim. Tá até meio besta, né? Eu falei para vocês que bioquímica é besta. Tá? Bioquímica é muito simples, gente. Muito simples. Mas você muito disse simples. que tudo, quando a gente está entendendo, depois complica. Ah, não, mas vai complicar. Mas aí vai ser mais besta ainda, tá? Bioquímica tem essa exceção. Tá? Então, olha isso aqui, gente, tá? Que essa reação, ela está em equilíbrio. Olha que bonito. A reação está em equilíbrio ácido-base. Olha o título aqui, ó. Por quê? Porque a reação pode vir para a esquerda, tá? Virar íon bicarbonato mais água. Ou a reação pode vir para a direita, tá? Virar aqui uma água ionizada mais o CO3, tá? Então, essa reação está em equilíbrio. Se você adicionar alguma coisa, ela vem para a direita. Se você adicionar aqui alguma outra coisa, ela vem para a esquerda. E ela se mantém em equilíbrio. Tudo bem? Isso aqui acontece no nosso corpo a todo momento, gente. Isso aqui está acontecendo no nosso corpo agora. O café é ácido. Quem tomou café, o corpo está fazendo o quê? O corpo está colocando alguma outra estrutura base para quebrar o ácido e manter uma reação de equilíbrio. Tudo bem? O corpo sempre vai tender a isso aqui, ó. A partir do momento que o corpo não consegue fazer o equilíbrio ácido-base, aí, meu amigo, aí Jesus chamou, um abraço. Tudo bem? O corpo tem um monte de mecanismo para equilibrar isso aqui. A gente vai falar deles. Mas entenderam esse conceito, gente? Ácido, quem doa H+. Base, quem recebe H+. Você olha para a reação e fala, opa, essa reação está doando H. Então, ela é um ácido. Opa, essa molécula está recebendo um H. Então, ela é uma base. A mesma coisa aqui. A molécula está doando um H+, ácido, a molécula está recebendo um H+, base. Simples assim. Você olha para a reação e fala o que cada molécula vai fazer. Se ela vai doar ou se ela vai receber, se ela é um ácido ou se ela é uma base. Tudo bem? Até aqui simples, né? Idiota até, né? Então, é o que a gente falou. Um ácido forte é um ácido que doa muito H. Uma base forte é uma base que recebe muito H. Simples, simples, simples. Tá? Olha que bonito, tá? Então a gente vai complicar nos nomes, tá? Além disso, segundo o conceito de Bronsted-Lowry, em 1923,
tá? Todas as substâncias se comportam como pares conjugados. Olha que bonito. O que quer dizer um par conjugado, né? Ó, todas as reações entre um ácido e uma base, de Bronsted e Lowry, envolvem a transferência de um próton e tem dois pares ácido-base conjugados. Entenderam? Não. Sim. Não? Quem não entendeu, olha como é simples, tá? Vejam essa definição aqui. Essa definição que vocês têm que gravar, tá? Essa definição que vocês têm que gravar. Tá? Mas não precisa decorar, precisa entender. Tá? Ó, todas as reações entre um ácido e uma base envolvem a transferência de um H+. E tem dois pares ácido-base conjugados. Olha como é simples. Vamos para exemplo aqui. Tem ácido e base aqui? Tem. Tem? Por que a gente sabe que tem um ácido? Por conta do H. Por que a gente sabe que tem uma base? Por conta... Eu tô faltando H. Por conta do H, perfeito, é isso aí. É simples assim. Então, para ter uma reação ácido-base, você precisa da transferência de um H. Se não doar nem receber H, não tem transferência de próton. Não é nem ácido nem base. Então, Entendeu? o sentido conjugado quer dizer, vem do cônjuge, como se fosse um casamento? Exatamente, exatamente. Tá? Mas o conjugado aqui, ele significa um ponto um pouquinho maior. Fica vendo, ó. Então, essa molécula aqui, tá, está conjugada com essa, da forma que você falou, como se fosse um casamento, certo? Então, percebam que isso aqui é um par ácido-base. Vocês estão percebendo isso? É um par, tá? Duas moléculas ácido-base, conjugados porque elas estão ligadas, tudo bem? Elas estão casadas. Certo. E aqui? E aqui? Aí tá na cerimônia pra casar ainda. Não, é a mesma coisa. É um par de ácido-base que tem a transferência de um próton e que está conjugado. Então, essa reação vira essa e essa reação vira essa. Então, são dois pares de ácido-base conjugados. Simples, gente. Simples. Entenderam? Então, ó, existe a transferência de um próton, a transferência de H+. Quem doa é ácido, quem recebe é base. Então, existe a transferência de próton e tem dois pares de ácido e base conjugados. Simples. Pode falar, João. Não, já perdi minha linha de raciocínio aqui. Então, vai lá. Tenta raciocinar de novo. Vamos lá. E se, no caso, antes mesmo do transformação de ácido para base, a base já tiver um H+? Não tem problema. O H vira H2. O H2 vira H3. Não tem problema. Entendi. O H11 vira H12. Não tem problema. Entendi. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? O H2O vira H3O. Sim. Tudo bem, gente? Sim. Aí, eu sei que vocês estão olhando, vocês estão com vergonha de perguntar. Não pode ter vergonha de fazer pergunta nessa aula, gente. Nenhuma, mas nessa principalmente. Eu sei que vocês estão olhando aqui, vocês estão vendo menos, mais, 2 menos. Vocês não estão entendendo nada do que é isso. Não é aquele H+ que doa mais, o H- que doa menos? Mas vamos explicar. Ó, aqui a gente tem uma reação negativa, né? O O, ele é negativo. Eu já falei para vocês, né? Uhum. Porque não era OH, vai doar o H, vai. Então ele tem uma carga negativa. Quem tiver com o cachorro latindo, desliga o microfone, por favor.
Então, tá? O íon bicarbonato, ele é negativo, tudo bem? Por causa do oxigênio aqui, tá? Aí, o que acontece? Ele vai doar um H+. O H+, olha o nome, H+, ele é um íon o quê? Positivo, certo? Uhum. O íon positivo a gente chama de próton, tá? Se você tem menos e você doa mais alguma coisa, você tem menos ainda, certo? Esse é -2. Sim. Então, se era negativo e você ainda doa mais, você fica mais negativo ainda. Então, o que era 1 menos vira 2 menos. 2 menos. E aqui, o que era neutro está em equilíbrio, mas recebe um H mais, vira positivo. Ganhou um íon. Se você recebe um íon positivo, você vai ficar mais positivo ainda. Então, vamos dizer aqui que a Priscila ela tem 5 mil reais no banco. Se ela recebe mais 2 mil, ela fica com mais dinheiro ainda. Então, no caso, esse O pode virar +1, +2. Exatamente. Mais 1, mais 2, mais 3, até mais 4. Tudo bem? E o contrário também. Se a Priscila tem menos 100 reais no banco, ela já está no negativo. Aí ela vai lá e compra mais alguma coisa. Ela fica mais negativa ainda. Ela doa mais dinheiro, ela fica com menos dinheiro ainda. Tudo bem? Então, essa reação aqui, tá? Ela sempre vai estar em equilíbrio. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo? Vamos contar aqui, ó. Olha como é besta, gente. Olha como é besta, tá? Quantos íons de hidrogênio, quantos Hs tem nesse par de base conjugado aqui? Quantos íons de hidrogênio? 3. Quantos íons de hidrogênio? 2. 3. Aqui tem 2. Aqui tem 2, H2 e aqui tem mais um. Certo? Certo. E do outro lado? Quantos íons de hidrogênio tem? 3. Perdeu alguma coisa? Não. Ganhou alguma coisa? Sim. Não. Só se transformou. Não perdeu, não ganhou nada. Aqui tem quantas? 3 íons de hidrogênio. E aqui? 3 de hidrogênio. Vamos contar os carbonos. Quantos carbonos tem aqui? Aqui 1. Na esquerda. Quantos carbonos tem? 3. Um só. Um só. Não. Um só. E quantos carbonos tem na direita? Um só também. 3. Um só. Só tem um C. É verdade. Só tem um C. Aí vamos contar mais. Quantos oxigênios tem aqui na esquerda? 4. 3 ou 4? 4. 3 aqui, mais um aqui. 4 oxigênios. E quantos oxigênios tem aqui? 4 também. 1 e O3 aqui. 1 e 3 depois. Alguma coisa ganhou ou perdeu? Não, só se transformou. Nossa, eu buguei agora. Gente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então aqui as moléculas são todas moléculas diferentes, tá? As 4 moléculas são moléculas diferentes. Mas essa reação aqui, ela não perde, ela não ganha nada. Ela só se transforma em uma outra reação. Se você sempre contar cada molécula que tem de um lado, vai ter do outro também. Na natureza nada se perde, nada se cria. Se aqui tem 3 íons de hidrogênio, do outro lado vai ter
3 íons de hidrogênio. Se aqui tem 1 íon de carbono, aqui vai ter 1 íon de carbono. Se do lado esquerdo tem 4 íons de oxigênio, 3 aqui mais 1 aqui, aqui vai ter 4 íons de oxigênio. 1 aqui mais 3 aqui. Tudo bem? É simples, gente. É muito simples. É simples, não, é difícil, professor. Entenderam o conceito de transferência de próton? Doar ou receber H+. Transferência de próton é isso, tá? Pares ácido-base conjugados, tá? A gente tem um ácido e uma base e elas estão casadas, tudo bem? Você tem um par aqui, você tem um par aqui, você tem 2 pares de base, de ácido-base conjugados. Como que isso é difícil, gente? É que é muita coisa, professor. Ai, Jesus. Olha na natureza, tá? O tanto de exemplo que nós temos de ácidos, tá? Ácido fórmico, ferrão da abelha. Por que o ferrão da abelha dói? Não é pelo furo. O furo a abelha já furou. Por que dói? Porque é ácido. É muito ácido. Tá? Ácido cítrico, tá? As frutas cítricas que contêm ácido cítrico. Você sente o sabor do ácido, né? Uva verde, possui ácido tartárico, tá? Você sente o ácido. Ácido acético, ácido cítrico, tá? Que tá polpa de tomate, limão, que é muito ácido, tá? Ácido málico, que é o ácido presente na maçã. Ácido fosfórico, o ácido da Coca-Cola. Tudo isso aqui é ácido, gente. Tudo bem? Claro que são diferentes tipos de ácido, mas todos são ácidos. Tá? E o que são alcalinos, né? Base a gente também chama de alcalino, tá? É o nome mais bonitinho aqui para base. Olha lá, um tanto de alimentos, tá? Que são bases, que são alcalinos, tá? Então aqui, ó, aveia, tá? Beterraba, cebolinha, couve-flor. Você percebe tudo, normalmente, tá? Tudo que é legumes, leguminosas, tubérculos, todas essas coisas, elas são, tá, um pouco alcalinizantes. Podem ser muito alcalinizantes ou pouco alcalinizantes, tá? Limão, alcalinante? Aqui o limão, na verdade, essa imagem aqui tá, não é não, tá? Não é alcalino, não. O limão é ácido, tá? Na verdade, o limão contém o ácido cítrico, que é bem ácido, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é o que é alguns alimentos que são muito ácidos e alguns que são muito alcalinizantes, tá? Ainda como adição, gente, ácidos, tá? Isso aqui vocês sabem. Pô, ácido tem sabor ácido, tá? Já chuparam limão? Já. Quem tem cachorro aí, quando você tá fazendo comida, o cachorro tá enchendo seu saco, corta um pedaço de limão e dá pra ele. Ele vai parar de encher seu saco na hora. Ele vai... Ai, professor, isso é maldoso, eu sou. Eu tô brincando, gente. Eu adoro animal, vocês já conheceram até a Elisina aqui, tá? Ácidos reagem com metais ativos, tá? E desprendem o gás hidrogênio, tá? Por isso que os ácidos, tá? Os metais, eles vão acabar doando, né? O hidrogênio, tá? Por causa de ácido. Já viram falar que ácido corrói o metal? O que significa corroer o metal? Tá? Vai fazer o desprendimento de hidrogênio, vai enferrujar aqueles ferros, tá? Ácido, alguém já ouviu falar de papel de tornassol? Isso aqui eu queria mostrar para vocês na aula prática, tá? Vamos ver se quando voltar às aulas a gente mostra para vocês. Papel de tornassol é aquele papelzinho que a gente mede o pH. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? E obviamente, gente, tá? Que ácidos neutralizam bases. É óbvio. Né? E o contrário também é verdadeiro. As bases neutralizam os ácidos. Então, para você manter um equilíbrio, se você está produzindo muito ácido, você tem que ingerir ou tomar alguma coisa, fazer algum jeito de produzir base. Se você está produzindo muitas bases, você tem que fazer algum jeito de produzir ácidos. Tudo bem? Porque um neutraliza o outro e por isso que elas estão em equilíbrio, tá? Tudo que for base tem gosto amargo,
tá? Tudo que for base é untuosa ao tato, ela é gordurosa, tá? Ela é melosa ao tato. Então, aquelas substâncias que a gente encosta, elas são um pouco grudentas, tá? Chocolate, por exemplo. Chocolate é um ótimo exemplo, tá? Chocolate acaba sendo muito alcalino, tá? Untuoso ao tato. Quanto mais cacau tiver no chocolate, mais untuoso aquele cacau vai ser, tá? E mais amargo ele vai ser. Por isso que a gente fala de pouco amargo, meio amargo, muito amargo, por aí vai. Tudo bem? A gente vai falar do papel de tornação mais para frente. No nosso corpo, olha que interessante, tá? Ai, professor, a gente falou de DNA, a gente falou de RNA. Aí hoje a gente vai ver como que DNA e RNA são simples, tá? Primeiro, o nome, eu já falei para vocês. Ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico, né? Falei isso já para vocês. Então, eles são o quê? Obviamente, eles são ácidos, tá? O DNA e o RNA, eles são ácidos. Obviamente, são ácidos muito fracos, né? Mas eles são ácidos, tá? As proteínas são ácidas, gente. Gorduras, em geral, também são, tá? Suco de laranja, refrigerante, etc, tá? E o que são bases? As soluções tampões do nosso corpo, tá? Tanto o bicarbonato quanto os tampões fosfatos, eles são base, tá? As claras de ovos, tá? A leguminosa, o tubérculo, tudo isso são bases, são alcalinos. Tá bom? Então, gente, olha lá. Vamos finalizar essa questão, tá? De ácido base, tá? Então, acompanha aqui para mim, tá? A gente falou primeiro de arrênios, né? Vejam que para arrênios, tudo o que é ácido, tá? Vai liberar H+, né? Vai produzir H+. Tudo que for base vai produzir OH-. Tranquilo isso, né? A gente entendeu arrênios. Aí a gente falou de Bronsted e Lowry, tá? A gente falou de Bronsted e Lowry, tá? Tudo que é ácido doa H+. Tudo que é base recebe H+. Tudo bem? Esses dois aqui são os principais da bioquímica. É esses que eu quero que vocês gravem. Principalmente, obviamente, né, o de Bronsted e Lowry. Tá? O de Lewis, tá? É um conceito também muito parecido, só que ele funciona mais para química, tá? E não para bioquímica, que é o nosso caso. Tá? Então, para metais, né, até para outras substâncias, madeira, natureza em si, areia, barro, tá? Então serve para tudo que é coisa que não está relacionado com a vida em si, tá? Mas o conceito é o mesmo, tá? Aqui a gente está falando de pares de elétron e de ácidos recebem elétrons e bases doam elétrons. Mas enfim, esse aqui a gente não precisa saber porque não está relacionado com a vida, tá? A gente precisa saber principalmente de Bronsted e Lowry, onde ácido doa H+, e próton recebe H+. Tudo bem, gente? Tudo. E olha aqui embaixo como é simples o resumão, tá? Olha aqui que simples, tá? A gente pode ter uma reação química, tá? De síntese. Nossa, professor, de síntese, você falou que não tem síntese. Não, síntese, gente, síntese. É só quando você tem uma solução e outra, tá? Você tem uma molécula e outra, elas se juntam. Isso é síntese, tá? Você está sintetizando uma nova molécula a partir de duas outras. Tudo bem? Então, o que eu falei para vocês, se você tem o H mais o Cl, vai virar HCl. Olha que idiota. Se você tem o Na e você tem o OH, eles vão se juntar virando NaOH. Simples assim, gente. Simples assim. Tudo bem? Uhum. Assim, se você tem H, tá? H2 mais O, você forma H2O, tá? O contrário, meus queridos, é verdadeiro, tá? O H2O pode ser quebrado em H+, mais OH-, que nem eu falei para vocês. Tá? Então, uma vai ter a adição, a outra vai ter a decomposição. Simples ou não? Sim. Sim, né?
Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Não tem segredo, né? Sim. No caso do ácido, professor, Oi. o ácido ele produz H+, e a base ele produz o OH- e recebe o H+, não é isso? Acaba sendo isso também, tá? Mas o conceito de Arrhenius, ele só se limita para a água, tá? O conceito de Bronsted e Lowry, ele acaba sendo abrangente para qualquer reação no Ah, tá. nosso corpo, tá? Por isso que ácido a gente tende a entender melhor, fica mais fácil de entender. Ácido é tudo que dá H+, e base é tudo que recebeu H+. Não necessariamente precisa ter o H junto com o O. Tudo bem? Não necessariamente precisa ter OH. Tudo bem? Mas tá certo também. Tá certo também. Em solução aquosa você tá Tá. certíssimo. Tá? Uma outra reação química, tá? Besteira, gente. Besteira. Olha que simples, tá? Simples troca. O nome já diz. Se o negócio é simples e ainda chama-se de simples troca, é um absurdo a facilidade, tá? Você tem um C e um AB. Então você tem aqui, sei lá, um potássio, tá? Um potássio e você tem aqui uma água, tá? Em vez de ficar água potarinizada ou potássio hidronizado, sei lá o nome que poderia falar isso, tá? Você vai quebrar a reação da água, uma vai se juntar com o potássio, a outra fica sozinha. Então você tinha, por exemplo, C mais AB, você vai ficar com A mais CB. Entenderam? Acaba fazendo uma troca em vez de fazer uma adição. Simples assim. Tá? E a gente pode ter a dupla troca, que foi aquela reação que a gente estava vendo do ácido carbônico, né? Do íon carbono com a água, tá? Aquilo ali é uma reação de dupla troca, tá? Que é o que acontece, tá? No equilíbrio ácido-base de Bronsted e Lowry. Você tem uma reação química de dupla troca. Tudo bem? Então você tem aqui um ácido e uma base, um ácido e uma base. Você tem um equilíbrio ácido-base, tá? Com transferência de prótons, tá? Em dois pares ácido-base conjugados. Simples assim. Tudo bem, gente? Vocês viram que não é tão difícil, na verdade, né? Tudo bem. Olha lá, ácido, tá? Olha lá, ácido. Primeiro de tudo, tá? Conceito de arrênios, tá? Que nem o João estava falando. O que é ácido? São substâncias que, em solução aquosa, produzem H+, tá? Ácido. Tudo bem, gente? Uhum. Aí a gente também tem o conceito de Bronsted e Lowry, tá? Que ácido vai ser qualquer solução, qualquer molécula que doar H+. Simples assim. Tá bom? Quanto à força, vem aqui para o lado direito, ó, quanto à força. Quem é o ácido forte? O ácido que doa H+. Tudo bem? O ácido que doa H+. Isso aqui, os outros nomes, gente, vocês não precisam saber, tá? Não precisam decorar nada disso. Precisa saber que o ácido forte é o ácido que doa muito H+. Tudo bem? Simples assim. Tá? Simples assim. Em relação ao número de H+, tá? Então, se você tem um H+, tá? Como, por exemplo, HCl, você vai ter um monoácido. Olha, é muito fácil, gente. Tá? Você vai ter um monoácido com um H+. Se você tem 2 H+, você vai ter um diácido. Se você tem 3 H+, você vai ter um triácido. Se você tem 4 H+, você vai ter um tetraácido. Tá? Simples assim. Simples assim. Tem algumas exceções, mas isso aqui vocês não precisam decorar. Eu não vou pedir essas exceções para vocês, tá? Soluções que tem 1 H+, monoácido, 2 H+, diácido, 3 H+, triácido, 4 H+, tetraácido. Simples, gente, simples. Tudo bem? Ah, outra coisa em relação ao nome, tá? Nossa senhora, muito fácil. Tem oxigênio, a gente chama de oxiácido. Tá? Não tem oxigênio, só tem hidrogênio, a gente chama de hidrácido. Isso aqui não tem segredo, né? Entenderam? O nome vai fazer o nome da molécula. Tudo bem? Uhum. Simples assim. Simples assim. Hidráxido e oxidácido.
Ok? Oxiácido, tá? Porque tem é um ácido que tem oxigênio. Hidráxido, porque tem hidráxido, hidrogênio. porque só tem hidrogênio, não tem oxigênio. Perfeito. Tudo bem? Uhum. Então, por exemplo, todos esses aqui, ó, tá? Todos esses aqui são oxiácidos. O HCl é um hidráxido, tá? Ou hidráxido de cloro, tá bom? Simples assim. Tá? O resto aqui vai muito em relação, tá, à física, à química geral, tá? Coisas que vocês não precisam saber. Mas se quiser, tá, entender, o ácido a gente pode classificar quanto ao número de elementos, quanto à presença de oxigênio ou não, tá? Quanto ao número de H forte ou fraco, quanto à força em relação a isso e quanto à volatilidade, tá? A volatilidade, professor, eu nunca ouvi falar disso, professor. Isso aí eu lembrei, faz muito tempo que eu vi. Volátil é uma coisa ridícula, tá bom? Veja a volatilidade de ácidos, tá? Todo ácido, tá, que é volátil, ele tem um ponto de ebulição menor que 100 graus Celsius. Todo ácido fixo tem um ponto de ebulição maior que 100 graus Celsius. Então, se uma substância, tá, entrar em ebulição abaixo de 100 graus, ela é muito volátil, tá? Se ela entrar acima de 100 graus, ela é fixa. Por exemplo, o álcool, tá? O álcool ele é volátil, tá? Porque ele entra em ebulição, tá? Antes dos 100 graus Celsius. A água também? Não, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Assim. Então Por isso que ela é tão importante também. A nível do mar, né? Ela entra em 100 graus Celsius. Claro que isso aí também vai alterar. Tudo bem? Mas volatilidade aqui para vocês é só uma curiosidade, tá? Só uma curiosidade para a gente completar o conceito de ácido. Tudo bem, gente? Aí tem toda aquela questão de arrênios, tá? Mas aqui são só coisas para a gente entender de base, tá? Então a gente falou de ácido. Então veja que base, tá? Lembra que para arrênios base é tudo aquilo que doa H+. Tudo bem? Segundo Arrhenius, tudo aquilo que doa H+, ou que recebe H, tá? No caso de bronze e de louro, é uma base, tá? Se você vai receber uma molécula de OH, você vai ter as monobases. Se você receber 2 moléculas de OH, você vai ter uma dibase. Se você receber 3 moléculas de OH, você vai ter uma tribase. Se você receber 4 moléculas de H+, você vai ter uma tetrabase. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa do ácido, tá? Só que o ácido a gente fala de número de Hs, a base a gente fala de número de OHs. Simples assim. Tudo bem, gente? Uhum. Tudo. Não tem segredo, né? Qual o conceito? Compostos que em solução aquosa se dissociam, produzindo, tá, OH-, que a gente chama de hidroxila ou grupo carboxila. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui um videozinho para vocês, tá? E só para a gente finalizar o entendimento desse conceito. Se não estiver pegando áudio, vocês me avisam. Olá, pessoal do Me Salva. Vamos para a nossa segunda aula de equilíbrio ácido básico. Gente, não é esse vídeo que eu queria passar para vocês, não. Tá? A hora que eu passar, a gente tem que falar de pH antes. Deixa eu falar de pH antes e a gente mostra isso. Esse bendito pH. Bendito pH. Gente, mas alguém tem alguma pergunta até agora? Gente? Vocês estão entendendo? Sim. É muita coisa, né? Eu sei que é muita coisa, mas não tem nada difícil, né? Não, assim, aparentemente
Não tem, né? Não tem nada Sim, complicado. Então, gente, vamos lá. Equilíbrio ácido-base. O que é ácido? Tudo que doa. Hã? Tudo que doa H+. Tudo que doa H+. E o que é base? Tudo que Tudo que recebe. recebe H+. Logo, vocês percebem que tudo o que doa ou o que recebe, tudo que doa ou tudo que recebe é relacionado com o Hidrogênio. com o hidrogênio, perfeito. É exatamente isso. Tudo que doa ou tudo que recebe, tá? Para saber se é um ácido ou se é uma base, está relacionado com o nitrogênio, com o hidrogênio. Tudo bem? Então, íons hidrogênio é o segredo, tá? Para a gente falar de tudo, de bioquímica. Tudo bem? Íons hidrogênio. Logo, a gente sabe que é ácido se uma substância tem um potencial, né, para doar ou receber, né, H+. A gente sabe se é um ácido ou se é uma base, analisando o potencial de doar ou de receber H+, certo? Todo mundo entende isso? Uhum. Você olha para uma substância e você fala se ela tem potencial, né, de doar ou receber H+, correto? Correto. Então vejam que o segredo é o potencial para doar ou receber hidrogênio. Esse termo tem um nome muito bonitinho, tá? Potencial hidrogeniônico. Olha que nome lindo, tá? Porque tudo vai girar em torno do hidrogênio, certo? Ácido e base. Então a gente tem que analisar o potencial que a substância tem, que a molécula tem, de doar ou receber hidrogênio. Tudo bem? Isso a gente chama de potencial hidrogeniônico. Tá bom? Tá bom. É um nome bonitinho, mas é muito simples de entender. Vocês sabem qual que é a sigla de potencial hidrogeniônico? pH. pH. Exatamente. Vejam que pH não é difícil de entender. pH significa potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico significa analisar se uma molécula tem a capacidade de doar ou a capacidade de receber íons hidrogênio. É simples, gente. É muito simples. Vejam no slide aqui, ó, uma solução ácida, tá? Numa solução ácida, a concentração de H+ é maior que a da água, tá? Então a solução tem uma capacidade de doar hidrogênios, no caso da água, tá? Numa solução alcalina, tá? A solução alcalina tem uma capacidade baixa de doar, tá? Ela tem uma capacidade de receber íons hidrogênio. Tudo bem? Tudo vai girar em torno da água. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente fala, tá? Que a solução de H+, vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui do lado direito da figura? Sim. Esse aqui é aquele papel que eu falei para vocês, tá? Então, essa é a concentração de pH. A concentração de pH, vejam, entendam agora, tá? A concentração de pH, ela vai de 0 a 14. Tudo bem? Eu explico depois o porquê que vai de 0 a 14. Tá bom? Mas vai de 0 a 14. A água, ela é neutra, tá? A água, lembra que eu falei para vocês? Ela está em equilíbrio. Então, a água é neutra. De 0 a 14, qual que é a média? Qual que é a mediana de 0 a 14? 7. 7. Adivinham qual que é o valor de pH da água se ela é neutra? 0. 0 é ácido. 7. A 0 é ácido. 7. 7. A água é neutra. E o sangue? Sangue é ácido. O sangue é neutro. Tá? O sangue é neutro. O sangue é a nossa piscina.
tá? O sangue é Então, é neutro. 7. Lembra que eu falei que o nosso corpo está em equilíbrio? O sangue é neutro, tá? Então, se o sangue é neutro, qual que é o pH do sangue? 7, tá? O sangue, como ele tem algumas hemácias, ele vai ter o pH um pouquinho acima, tá? Ele tem um pH de 7,3, tá? Então, o nosso sangue, ele fica entre 7,35 e 7,45, tá? Esse é o pH do nosso sangue, tudo bem? Esse é o pH do nosso sangue, tá? Tudo o que... Vejam o seguinte, olhem aqui para a imagem, tá? Olha aqui para a imagem. Tudo o que tiver a capacidade, tá? Tiver a capacidade de doar, tá? Tiver a capacidade de doar íons de hidrogênio, tá? O pH vai diminuir, tudo bem? E tudo que tiver a capacidade de receber oxigênio, o pH vai aumentar, tá? Por isso que a gente fala que tudo o que é base, tá, leva a reação para cima. Tudo que for ácido leva a reação para baixo. Tudo bem, gente? Uhum. Vocês não acham que deveria ser o contrário? Não entendi essa parte. Vocês não acham que deveria ser o contrário? Que o que é ácido deveria levar para cima e o que é base deveria levar para baixo? É. Faz mais sentido, né? Uhum. Lógico, Então, até porque o pH aqui faz esse controle. É o pH que faz o controle, né? Mas vocês entenderam que o pH neutro, tá? Ele vai ser 7, né? O pH neutro vai ser 7, né? Vocês entenderam também que a concentração de íons de hidrogênio de uma solução vai ser expressa em termos de pH, certo? Certo. Agora, por que é invertido? Como que a gente consegue calcular o valor de pH, tá? É negativo, gente, porque o pH ele é calculado como logaritmo negativo, tá? Então, o pH ele é o inverso do logaritmo. Por isso, uma base ela vai ter um pH baixo e um ácido vai ter um pH baixo. Uma base vai ter um pH alto, tá? Porque o valor de pH ele é calculado como o inverso, tá, do logaritmo, ou o logaritmo negativo. Tudo bem? Não estou pedindo para vocês entenderem agora o que é logaritmo, gente. Não estou pedindo para vocês isso. Estou pedindo para que vocês entendam que o pH, o cálculo dele, é o inverso do logaritmo, tá, da solução. Tudo bem? Tudo bem. Então, a fórmula No do caso, pH... quem recebe H+, o ácido é maior, o pH é maior. Quem recebe é base, o pH vai ser maior. Exatamente. Tá. Quem doa vai ser ácido, então o pH vai ser menor. Menor. Tudo bem? Então, olha como definição. O pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio de uma solução, tá? Ou seja, o logaritmo inverso, né? O logaritmo negativo. Então, o pH é menos log da concentração de íons de hidrogênio. Tudo bem? Agora, uma particularidade sobre logaritmos, tá? Uma particularidade sobre logaritmos. Todo logaritmo, tá? Todo logaritmo, ele vai ser na base 10, tá? Todo logaritmo vai ser na base 10. Se for um logaritmo com outra base, base 2, base 3, base 4, base 20, você vai ter o número escrito aqui. Se não tiver nada escrito, tá? Se não tiver nada escrito, ele vai ser na base 10. Tudo bem? Gente, isso facilita muito os cálculos. Vocês vão ver como é ridículo calcular logaritmo. Tá bom? Tudo bem, gente? A gente vai falar daqui a pouco sobre como calcular esse pH. Mas por que a gente está falando disso, sendo que a gente tem que falar de química da vida? Tá? Porque os valores de pH, tá, estão relacionados, tá, com
é a variação de acidose e alcalose do nosso corpo, tá? Além disso, gente, tá? As principais alterações no pH do nosso sangue, tá? Estão relacionadas com acidose. Então, grande parte, né, das reações metabólicas do nosso corpo, elas são ácidas, tudo bem? Como o próprio... Lembra que eu falei para vocês que a mitocôndria produz energia através do H+. Então, é uma reação, se está gerando H+, se está precisando doar H+, é uma reação o quê? Uma reação ácida. Tudo bem? Quando a gente quebra uma proteína, a gente forma ácido úrico. Vocês viram isso em sistema urinário, não viram? Sim. Ácido úrico. Por quê? Porque é um ácido. Porque tem uma capacidade de doar H+. Tá? O estômago tem o HCl. Então, é uma solução ácida. E por aí vai. As principais alterações do nosso corpo estão relacionadas com acidose. Tá? Lembra que eu falei para vocês que qual que é o valor do pH do sangue que eu falei para vocês? 7,35. 7,35 a 7,45. Perfeito. Então é muito pequeno o intervalo, tá? 7,35 a 7,45. Tá? Se vocês ainda falar 7,3 a 7,4, para mim tá ótimo. Tá bom? Então, acompanhe comigo. Um valor que está acima de 7,45 é o quê? Alcalino. Alcalino, perfeito. E o valor que está abaixo de 7,35 é uma? Acidose. É uma acidose, perfeito. Então a gente fala de alcalose e acidose, tudo bem? Olha aqui a definição que bonitinha. Quando o pH do sangue está abaixo de 7,35, a gente chama de acidose. Quando está acima de 7,35, a gente chama de alcalose. Tudo bem, gente? Uhum. Ah, professor, mas por que falar do sangue é tão interessante? Gente, o sangue não serve para nada, tá? Nossa, professor, não é assim, não. Claro que ele tem as suas funções, tá? Mas o sangue, gente, ele é... Eu vou até cortar aqui. Vocês estão me vendo agora? Eu sei que minha câmera tá meio ruim, mas vocês estão me vendo? Sim. O sangue, vocês concordam comigo? Ele é uma piscina do nosso corpo. Tá? Ele é uma piscina do nosso corpo. O sangue, tá? Ele tá por todo o nosso corpo, mas o que o sangue faz? O que o sangue faz? O sangue, ele faz o quê? Trocas gasosas, né? Trocas gasosas e transporte de nutrientes. O sangue faz isso. Então, ele vai transportar alguns específicos nutrientes. Gente, dá um minuto para mim, um segundo, que eu já volto, peraí. Será que a gente não vai fazer um intervalinho, não? Será que ela ainda já passa a revisão? É verdade, né? Não sei. Não é? Revisar essa matéria. Eu acho que essa aula vai até as 4 da tarde, hein? Gente, eu precisava do intervalo dessa aula. Ele podia dar um intervalinho agora e depois continuar. Pois é. Tem que falar pra ele, né, gente? Senão ele não vai parar. Tipo assim, professora, precisa de um intervalo, beber uma água, um café. Senão se zagar. Então, se a gente parar agora, a aula vai terminar por umas 11h30, né? Mas tem que dar uns 10 minutinhos, ele não parou? Por que não parou com ele?
Acho que ele vai buscar um sangue. Não, que ele parou, dá pra ir no banheiro, dá pra pegar um café, dá pra pegar qualquer coisa e comer. A pausa não é nem pra comer, só pra tentar digerir o que ele tá falando, né? Oi, gente, desculpa. Professor, eu só quero parar uns 10 minutos. Vocês querem fazer um intervalinho? Pode ser. Eu acabei não parando hoje. Desculpa, gente. Desculpa. Podemos voltar às 10h20? Pra dar tempo de falar tudo? Sim. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Pode, só pra tentar Obrigado. digerir tudo isso. Tá bom, tá bom. Desculpa, gente. Acabei esquecendo.